Queridos irmãos, boa noite a todos. Boa noite. É uma satisfação muito grande rever a todos e estar aqui, falar sobre, aprender um pouquinho junto com vocês, né? Na verdade, sobre um tema que para nós ainda é bastante, vamos dizer, dificultoso, porque ainda temos dificuldade em entender, na verdade. E nas quintas-feiras nós sempre fazemos um evangelho, que é estudo mediúnico, mas toda quinta-feira, primeira do mês, nós fazemos o evangelho e a gente cai em um tema que traz exclusivamente sobre a caridade. Capítulo 15 do evangelho. E eu aprendi uma coisa. Um amigo espírita, que eu não vou esquecer jamais e vou levar comigo para sempre. Muito obrigado por aquilo que tu me disse. Que a gente faça isso, porque a caridade ela tem duas facetas. E nós aprendemos a fazer caridade e fazemos caridade essencialmente exterior. Mas não fazemos caridade interior. Em razão disso, Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no capítulo 110, ele escreve sobre a caridade essencial. E eu, quando vi esse texto, eu me apaixonei por ele e comprei o livro. E eu gosto de estudar aquele livro. É muito bom. Então está lá no capítulo 17, no item 3 e 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos. Ele diz, o homem de bem. E ele faz uma lista do que necessita, do que nós necessitamos para ser ou se constituir um homem de bem. Então o Espiritismo tem uma grande proposta para a humanidade. E qual é essa proposta? A formação de um homem de bem. Como diz Emmanuel, a formação de uma mentalidade cristã. No item 4, ele diz, o Espiritismo, quando bem compreendido e, sobretudo, quando bem sentido, leva a resultados expostos que o caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro. Porque um é igual ao outro. Então o Espiritismo ele não institui nenhuma nova moral cristã. Ele apenas facilita-nos a inteligência e a compreensão dos ensinamentos de Jesus no Evangelho. Esse é o objeto do Espiritismo. Então, ele nos faculta uma fé inabalável, principalmente para aqueles que é maioria, que vacilam, né? E duvidam. Mas o próprio Espiritismo, ele diz o quê? Na questão 621, Kardec pergunta, aonde está escrito a lei divina? E o Espírito responde, na consciência. Bom, mas se o homem traz na consciência a lei divina, qual é a necessidade de revelá-la novamente? É porque nós esquecemos ou abandonamos. E é exatamente por isso que nós vacilamos e deixamos de lado. E até duvidamos.
Kardec diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação que ele faz em si mesmo e pelos esforços que ele empreende para domar as suas más tendências. Não precisa ser perfeito, meus irmãos, para ser espírita, até porque entre nós não tem ninguém perfeito. Nós estamos num mundo de provas e expiações. A caminho da regeneração que leva ainda muito tempo. Então o espírita é como um lavrador que cultiva uma imensa lavoura. Mas essa lavoura, ela não é exterior. A princípio, e em primeiro lugar, ela tem que ser interior. Como eu disse, nós estamos acostumados a fazer caridade exterior, mas não fazemos caridade interior. E é isso que ele vem dizer aqui. Esse é o fundamento da doutrina espírita. Por isso que o Cristo disse: fora da caridade não há salvação. Então o Espiritismo tem um grande projeto para a humanidade. Esse projeto não é tornar todos nós espíritas. Até como disse, porque o lema de Kardec, fora da caridade não há salvação. Então, qual é o projeto do Espiritismo para a humanidade? Qual é a contribuição que ele pode dar para nós, indivíduos, para a família, para a sociedade, para o país e para o universo? Como disse, a formação de um homem de bem. Quando Kardec descreve o homem de bem, ele não diz qual é a religião que ele tem. Ele não diz qual é a língua que ele fala. Ele não diz qual é a cor dele. Ele faz sim uma lista das qualidades morais que ele precisa ter para se constituir um homem de bem. Portanto, a grande obra da doutrina espírita começa aonde? Em nós. E daí, ele diz que a formação do homem de bem, ela consiste num fundamental caráter genuinamente moral cristã. E daí Emmanuel, lá no livro Vinha de Luz, ele diz: em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina de bênçãos do Senhor. E ele continua dizendo: quem dá pão ao faminto, água ao sedento, remédio ao enfermo, a luz ao ignorante, está colaborando na implantação do reino divino na Terra. Um trabalho que é gigantesco. Por quê? Em qualquer setor da existência e da vida religiosa a que nós fomos chamados, todos nós temos ocupação. Ainda essa semana tratamos lá no André Luiz das ocupações dos espíritos. E eu fazia uma questão: os espíritos têm ocupação ou missão? Os dois. Para nós é ocupação.
né? Para espírito mais elevado, eu entendo missão. E missão é algo de nível mais superior. Né? Então nós temos espírito em todos os setores da vida trabalhando. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, o atual Papa, Chico Xavier, cada um estão nos seus devidos setores de trabalho, contribuindo e cumprindo com a sua missão e automaticamente contribuindo para a implantação do reino divino. De forma, meus irmãos, que o Criador não está preocupado com fronteiras. Ele está preocupado com os nossos resultados. Aquilo que nós elaboramos, tanto para fora, mas principalmente para dentro. Porque é para dentro que nós vamos realizar a nossa reforma íntima. E sem caridade essencial, não há como fazer reforma íntima. Conheces, como diz Emmanuel, a árvore pelo fruto. E Emmanuel continua dizendo: a voz compassiva e fraternal que domina o espírito é irmã das mãos que alimenta o corpo. A voz compassiva e fraternal. Portanto, meus irmãos, nós podemos fazer caridade até mesmo conversando com alguém. Porque, na realidade, nós não necessitamos, principalmente, de tirar algum material na mão para fazer caridade. Às vezes, uma simples conversa tem um valor muito maior do que uma fortuna que nós podemos dar a uma entidade ou a qualquer pessoa. Às vezes uma palavra, ou um abraço, ou um sorriso. Eu já soube de uma história que me contaram, a nossa querida irmã aqui no hospital, lembra disso? Um abraço, ou um sorriso. Era tudo que ela queria. E a maioria de nós pensa que para fazer caridade precisa ter algo material na mão. E essa caridade moral é mais importante do que a material. Por quê? Esse corpo é perecível. O espírito jamais. É ele que sobrevive. É ele que é o princípio inteligente do universo. É ele que pensa. É ele que diz o que tem que fazer. Esse corpo só obedece. Então a caridade, ela não delimita. Por isso diz o benfeitor que ela é irmã das mãos que doam. E ele continua dizendo: trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Mestre no Evangelho. Pensarmos, nós, coletivo, falarmos e agirmos. Por quê? Ele coloca isso numa sequência lógica. Pensar, falar e agir. Como está lá no livro, no capítulo 18 do Evangelho, 28, no último capítulo, que trata das preces. Primeira linha, primeiro parágrafo, ele diz: os espíritos hão dito sempre: a forma nada vale,
Pensamento é tudo. Quem está dizendo é os espíritos. Então, tudo começa no pensamento. E é dele que nós temos que cuidar. Porque ninguém fala sem antes pensar, ou ninguém faz alguma coisa sem antes pensar. Quando você diz, não pensei, já faz tempo que pensou. Que é muito rápido. Nós temos em torno de 81.000 pensamentos por dia. É um pensamento a cada segundo. É muita coisa. E a maioria passa no nosso inconsciente. Então ele diz: qual a caridade que se exterioriza? A caridade sem fronteiras. Visível, que deve ser apoiada, praticada, mas antes dela há uma caridade essencial, sem o qual não poderemos edificar a construção e a redenção de nós mesmos. É a caridade que nós temos que fazer para nós. E se você não faz caridade para você, como é que você vai fazer para o outro? Se você não dá aquilo que você não tem. E elementos para fazer caridade, você tem de sobra. Só basta querer. É a caridade de vivermos essencialmente nele para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho da fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigo de luz. Então essa edificação que você tem que fazer é interior. Fazer brilhar essa luz do conhecimento mediante os ensinamentos de Jesus. É que há dois grandes trabalhos a serem exercidos. Nós temos um compromisso com o mundo. E esse compromisso significa melhorar e aperfeiçoar o mundo. E isso começa onde? Dentro de nós. A partir do momento que você se modifica, você automaticamente vai ser um exemplo para o outro. O que é que o Cristo fez? Exemplificou. Uma era antes dele, outra era depois. Só pelos exemplos. Imaginemos os cuidados que nós temos com o nosso corpo físico. Todos os dias nós gastamos muito tempo para a higiene, para a alimentação, para o embelezamento, né? E para o espírito. Quanto tempo você gasta? Se o corpo físico, que é perecível, exige tanto de nós, imagina o espírito que não é. O quanto ele exige, mas que nós não fazemos. Vacilamos. Quanto tempo você gasta para escovar os dentes? De manhã, depois do café,
Eu espero. Depois do almoço, se Deus quiser. E após o jantar. No mínimo 3 vezes por dia. Quanto tempo nós gastamos com as refeições? Não é para responder, só para pensar, não é para envergonhar. Né? Então, meus irmãos, aí vem a grande pergunta. Hoje, quanto tempo você dedicou ao seu espírito? Vamos lá e pensamos naquilo que Emmanuel falou. Pensamento, fala e conduta. Desde o momento que nós acordamos até dormir, nós somos bombardeados com notícias, assuntos, conversas. E isso é natural entre a sociedade. Algumas nós nos exaltamos, outras ficamos nervosos, indignados, impacientes. Mas você reserva alguns minutos para lavar os seus pensamentos. Lavar pensamento. Dar um banho neles. Como se lava o pensamento? Não é por falta de tempo, porque tempo nós temos. Um momento de concentração, com a leitura de um livro edificante. E principalmente, o momento de oração, que é um dos maiores recursos que o Cristo deixou conosco. É uma receita fantástica. Mas nós só usamos quando estamos doentes. Abandonamos. E os nossos sentimentos? Ao longo do dia, vamos encontrando com pessoas, vamos estabelecendo relações e vamos contaminando-nos. E ao final do dia, é quase como o paralama de um carro. Chegamos em casa com a verdadeira sujeira. Quando é do corpo físico, o que nós fazemos? Vamos lá, tomamos um banho, penteamos o cabelo, botamos uma roupinha limpa, tal, e vamos dormir. E o espírito? Ficou sujo? Amanhã vai se repetir. E isso vai se acumulando no corpo espiritual. E toda essa sujeira está carregada e por uma ação muito simples, nós poderíamos descartar toda essa sujeira que carregamos conosco. E isso sempre vai acumulando em nós. Quanto tempo nós levaríamos para fazer essa higiene emocional? Muito pouco tempo. E Santo Agostinho nos dá uma dica de como nós poderíamos fazer isso. Diz ele que quando vivia na terra, todos os dias antes de dormir, ele passava em revista o dia dele, para ver como foi. E dizia, ó, isso aqui foi ruim, tem que ser, não presta. Isso aqui presta, mas tem que ser melhorado. Isso aqui presta, eu continuo fazendo. E aquilo que tinha que ser melhorado e não prestava, o que não prestava ele descartava, e o que precisava ser melhorado ele implementava no dia seguinte. É uma espécie de banhar o espírito? É. Aí a dica. Questão 919 do Livro dos Espíritos.
Porque muitas coisas nós fazemos principalmente sem ter consciência que estamos fazendo. Que começa no pensamento e passa pelo nosso inconsciente. E nós não nos damos contas. E com uma pequena revista, nós poderíamos solucionar. O que acontece se você ficar, na verdade, uma semana sem escovar os dentes? Um mês. 10, 15 dias sem tomar banho. Porque nós nos preocupamos com o corpo físico, mas não com o nosso espírito. E ao longo de semanas, vamos acumulando sentimentos, energias, pensamentos, e vamos criando hábitos que ao longo do tempo provocam grandes tragédias que poderiam ser evitadas se diariamente nós fizéssemos essa higienação do espírito, do pensamento. Isso é caridade essencial. Cuidar de nós mesmos. Haroldo Dutra diz que certo dia conversava com Divaldo Franco e ele disse: meu filho, muita gente vai para o inferno pelo caminho do céu. O que ele estava querendo dizer? Aí ele conta uma história, ele se recorda de um senhor, quando mais jovem. Esse senhor, ele servia sopa. Aquela fila de necessitados, então ele chegava lá, era um trator. Cozinhava, descascava todos aqueles legumes e verduras e fazia aquela sopa e distribuía. Mas ele já fazia isso há muito tempo. Ele já estava ficando saturado. E depois de servir a sopa para mais ou menos umas 10 pessoas, ele já estava tão fora da casinha, como vamos dizer, trabalhando de uma forma equivocada, que ele quase já estava jogando a sopa nos outros. Por quê? Porque ele não tinha um momento de meditação, um momento de oração. Era um mecânico. E nós muitas vezes agimos mecanicamente. Isso é comum de nós. Imaginamos que é como se fosse uma pessoa que está num banquete. Ele serve todo mundo, mas ele não come. E a sopa que o Cristo nos deixou, nós temos que experimentar. Temos que comer. A atividade do bem é um banquete que o Cristo nos oferece. E precisamos comê-lo. Nós sempre devemos usufruir das bênçãos que o Cristo nos oferece. E quando essa obra é realizada com muito cuidado, sensibilidade, o trabalho feito em nós, ele irradia para o outro, irradia para a sociedade, para a família. A caridade, ela tem essa beleza. Ela multiplica tudo que toca. Na caridade é assim. Você dá no amor, porque caridade é amor. Você dá e recebe 100. Ela multiplica. Recordamos então do livro Nosso Lar, de André Luiz. Ele nos conta que, certa feita, ele era médico, chegou uma pessoa no consultório, mas pela intercessão de alguém, que ele não queria atender, ele atendeu. E foi exatamente essa pessoa
quando ele voltou ao mundo espiritual, fez uma oração para ele. Por uma intercessão. Há uma mensagem de André Luiz que diz: ninguém pode prever o fruto do bem que você pratica. São as intercessões. E às vezes você pratica uma e recebe 100, porque há outras pessoas ligadas. Muitas vezes você chega uma pessoa simples que você não dá nada por ela. E você generosamente atende aquela pessoa. Mas por trás dela há uma criatura que o ama do mundo espiritual. E é exatamente essa pessoa, quando você mais precisa, que pela intercessão, pela tua ação, você recebe de volta. Porque nós temos que entender, meus irmãos, que a caridade, o maior beneficiado é aquele que age, aquele que pratica. A caridade é o que nos liberta. Porque se nós temos o conhecimento, fazemos caridade, nós vamos nos salvar, como diz o Cristo. Sem ela não tem como. No momento em que o Chico passava por uma situação difícil, ele estava trabalhando e se aproxima do Chico um espírito muito simplório, completamente embriagado. Ele estava totalmente bêbado. Andava com muita dificuldade. Exalava aquele cheiro enorme. E ele entrou e o Chico ficou pensando: por que eu estou recebendo essa visita? Aí ele chegou e perguntou: senhor Chico Xavier? Ele assim: sou eu? Sim, senhor. Pois é, seu Chico. Eu faço um trabalho muito bom. É mesmo? O que é que você faz? Seu Chico, eu frequentemente vou aos cemitérios, nos túmulos, porque há muitos espíritos estão com dificuldade de sair do corpo. Daí eu chego lá com esse cheiro e ele diz: sai rapidinho. Aí o Chico disse para ele: então, meu filho, você vai ter que tomar muito, beber muito para me tirar do corpo. Mas veja só, é uma caridade? É. Mesmo perturbado, como ele está, ele ainda está fazendo caridade. A gente às vezes pratica sem ter a noção de que a gente está fazendo caridade. Isso é muito interessante porque o espírito estava totalmente desorientado, perdido, mas mesmo assim ainda está fazendo caridade. Então a caridade ela tem essas facetas, porque a gente não sabe de onde ela virá. Você pode escolher para quem você vai fazer caridade, mas você não sabe quem vai fazer a caridade para você. E ela vem. Porque a ajuda, meus irmãos, às vezes, vem de onde você menos espera. É ali que ela vem. É dali que ela sai. E aí você até às vezes se surpreende. E
E nesse momento não basta a intercessão. Se você não construiu por dentro, não edificou no coração, você vai se sentir desolado como um mendigo de luz. Então o nosso foco é interior. Uma experiência vivida por Haroldo Dutra, que fez uma visita à Casa da Prece, e ele contou uma história de que o Chico, como sempre, acordava cedo. Mas naquele dia ele acordou mais cedo. E as pessoas que trabalhavam com ele ficaram assim, né? Por que será? E perguntaram para ele: por que o senhor acordou mais cedo hoje, Chico? É porque hoje vai chegar alguém. Aí pediram para fazer café e tal, aquela coisa. Botou aquele terno, se arrumou. 7 horas da manhã, bateram a porta. A senhorinha que trabalhava com ele, fez o café, abriu a porta. Era um dos homens mais ricos do Brasil. E ele disse: eu vim porque eu preciso falar com o seu Chico. Ele disse: não, pode entrar, ele já estava esperando. E ele sentou e ele chorou durante 30 minutos. Contando para o Chico. E o Chico, com aquela paciência, com aquele carinho, abraçou ele, reconfortou, deu uns conselhos. E daí ele se sentiu aliviado, levantou e foi embora. E a senhorinha disse para o Chico: nossa, seu Chico, esse homem é tão rico, mas tão rico, tão rico. E o Chico: não, minha filha, ele é tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. Mas o problema dele não era dinheiro. O problema interior. Essa é a grandeza da doutrina espírita. Então, nem sempre a caridade é o que não se consegue fazer, precisa que nós tenhamos algo na mão. Porque carecemos de material, mas depois tem outra carência. O afeto, o carinho, o apoio, o amor, o acompanhamento, a educação. Isso é essencial. Esses são recursos que nós temos. E são esses recursos que nós podemos fazer a caridade essencial. Tanto para mim, quanto para o outro. Então, meus irmãos, nós devemos ficar atentos aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, à nossa conduta. Assim você estará cuidando de você mesmo e protegendo. Você está alimentando seu espírito. Essa é a caridade essencial. Emmanuel diz no livro Rumo Certo, capítulo 23, cultura é a soma das lições infinitamente repetidas no tempo, às vezes durante muitas existências. Como já diziam os romanos, a repetição leva à perfeição. E é isso que nós devemos fazer. Repetir esses procedimentos da caridade essencial diariamente. Só assim, meu irmão, nós vamos edificar em nós a luz que nós precisamos para, no momento
de testemunho da fé, não ficarmos como o mendigo de bucha. Assim eu encerro, agradecendo a atenção de todos, a casa por mais essa oportunidade, e a Deus por estar aqui, ao seu Espírito por me auxiliar, nos auxiliar, nessa humilde tarefa da noite de hoje. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.